Antes de começar, o último vídeo foi bem recebido por vocês e eu tô bem animado pra criar mais vídeos desse formato, então a partir desse vídeo aqui que tu tá vendo, a gente vai voltar a postar os vídeos a cada 7 dias, todos os sábados às 18 horas, beleza? Infelizmente eu não vou conseguir trazer uma frequência como antes a cada 5 dias, porque eu edito todos os vídeos aqui do canal, eu escrevo todos os roteiros e trazer um vídeo mais completo como esse aqui que você tá assistindo demora bastante tempo. E provavelmente a longo prazo ia diminuir a qualidade, porque fazer tudo isso em 3 dias é quase impossível. E, pô, eu não quero ser mais um canal aqui no YouTube sem alma, apesar do YouTube querer que eu me torne assim. Enfim, eu espero que vocês entendam e apareçam por aqui quando puder todos os sábados às 18 horas, que com certeza vai ter vídeo. Ou não sei. Talvez. Aí, mais uma coisa, deixa o like aí embaixo, pelo amor de Deus, pra ajudar o nosso trabalho aqui. Valeu por me escutar e vamos pro vídeo. Uma coisa que sempre acontece com as pessoas mais próximas, ou até nem tão próximas assim de mim, é como as suas próprias percepções sobre si mesmas muitas vezes são diferentes com a imagem que eu tenho delas. Tipo, explicando de uma forma mais simples, elas sempre têm uma imagem sobre si mesmo mais negativa do que eu tenho sobre elas. E isso reflete pra caramba na própria autoestima da pessoa e como ela fala sobre si mesma. Eu acho que tu conhece pelo menos uma pessoa assim, né? Se você não é a própria pessoa. E se você parar pra pensar, tem uma coisa em comum nessa parada toda: a necessidade de ser lindo e perfeito o tempo todo. Sabe? A forma como a gente é representado nas séries, filmes, animações e tudo em geral é na maioria das vezes bem diferente da realidade. E não ajuda muito, sabe? Tipo, o nerd que sofre bullying na escola de um filme norte-americano é esse cara aqui. Porra, tipo... Vocês entenderam, né? Claro que é evidente que nos tempos atuais as diferenças diminuíram consideravelmente em comparação ao passado. Hoje a gente tem representações muito mais reais, muito mais perto de quem a gente é. Tipo, uma parada muito legal hoje em dia é que a gente pode dizer que existem mais personagens negros como protagonistas de animação, mais personagens de meninas com um papel importante. E é notável como essa evolução vem aumentando ao longo do tempo. Mas pensa só, se a gente vivesse num ambiente onde a diversidade e as representações positivas fossem o normal e ninguém ficasse julgando na aparência dos outros, será que teríamos toda essa necessidade de ser lindo o tempo todo? Sabe, essa ideia de ser perfeito e bonito, principalmente porque vemos isso nas nossas referências, acaba nos deixando ainda mais frustrados e dificulta aceitar que a gente não precisa ser perfeito e bonito o tempo todo. E é exatamente assim que a protagonista Sophie se sente no filme Castelo Animado. Sabe aquela vontade de assistir uma obra que tu viu só uma vez, mas depois de um tempo dá vontade de ver com mais calma pra entender melhor? Essa sensação boa acontece muito comigo com os filmes do estúdio Ghibli, que pra quem não conhece, esse estúdio é um estúdio de animação japonês que é famosão pela qualidade das animações. Os caras capricham demais nos pequenos detalhes. Cenas de poucos segundos tem, tipo, muito mais detalhe do que muito filme de animação por aí. E um dos filmes do estúdio Ghibli que mais me chamam a atenção e me deixam em dúvida do que ele se trata é A Viagem de Chihiro. Acho que muita gente conhece, né? Esse filme tem muitas interpretações e é complicado, pra mim, pelo menos, achar uma que faça sentido com todos os elementos do filme, bota fé. Mas eu acho isso uma coisa boa até, porque você pode ter várias interpretações sobre. As coisas são mais ditas entre linhas e ele não deixa tão explícito o que ele quer dizer. Mas tem um filme do estúdio Ghibli que eu assisti já faz uns anos e ficou meio perdido nas minhas memórias, assim como Viagem de Chihiro, e de vez em quando eu lembrava dele vagamente, bem distante, e com ele veio uma sensação de que eu deveria ver ele de novo pra entender melhor que naquela história de quase 2 horas tinha algo que eu precisava ver de novo. E bom, foi isso que eu fiz. Eu reassisti todo o Castelo Animado e, cara, como valeu a pena cada segundo. Meu Deus do céu. Sabe esse assunto que eu falei no começo do vídeo sobre a pressão de ser lindo o tempo todo? Então, se tem um tema que esse filme aborda com maestria é a baixa autoestima. A história fala sobre esse tema até nos pequenos detalhes, mas antes da gente começar a falar sobre esse tema e explorar todo o assunto e trocar uma ideia, eu tenho que te introduzir a toda essa história, né? Então, vamos lá. Pra muita gente, o Castelo Animado é uma história original do estúdio Ghibli, assim como todos os outros filmes, mas não. Ela é baseada em um livro de romance britânico feito por uma moça. E nesse livro a história é muito mais completinha do que no filme, porque o filme só se baseia no primeiro livro, e sim, existem mais 2 livros sobre essa história. A gente vive a história de Sophie, uma menina que trabalha em uma chapelaria e leva uma vida comum, tá ligado? Nada demais. Ela tem um pensamento que, por ser irmã mais velha, ela deve dedicar sua vida focada apenas no trabalho e seguir com os negócios da família. Ela é uma menina
menina que não tem uma autoestima muito boa, dá pra perceber isso nos primeiros momentos, e sinceramente não acha que vai ter um futuro brilhante se casar com um homem bonito e gentil, tá ligado? Ela não usa roupas elegantes como a mãe dela e as irmãs porque ela não acha que é pra ela. E sinceramente, na minha percepção, tá tudo bem ela não curtir usar essas roupas, mas a sua vida muda completamente quando ela conhece Hall, um mago super bonito, gentil, bondoso, resumidamente o sonho das meninas dali. Pra você ter uma noção, ele é conhecido como o mago que rouba corações de meninas bonitas. O Hall acidentalmente encontra com ela fugindo de uma bruxa e ela também tava em uma situação de assédio super desconfortável com os guardas que estavam ali, mas ele tira ela desse assédio e aproveita pra fugir da bruxa. E pra disfarçar, ele finge que tá acompanhado com ela. No final, eles conseguem fugir e de forma super gentil, ele deixa ela na sua casa em segurança e simplesmente vai embora. Aí ela conversa com a sua mãe dando contexto do que aconteceu e diz que ela não precisa se preocupar porque ela não é bonita o suficiente, então o Hall nunca iria roubar o coração dela, né? Depois, ela é amaldiçoada pela mesma bruxa que fica com inveja dela ter supostamente ficado com o Hall e o Hall tá gostando dela, não sei de onde que ela tira isso, mas ela tira isso e a aparência da Sophie vira de uma velhinha. Ela fica mais cansada, mais velha e obviamente que ela não gosta dessa maldição, né? Então ela vai em busca de tentar tirar essa maldição. Nesse ponto, eu acho que vocês já perceberam a direção pra qual a história vai, né? Uma menina com inseguranças, que não tem uma boa autoestima e acredita que nunca vai ter um futuro amoroso, mas encontra um homem bonito e gentil que gosta dela. É a história clássica de um romance, né? Mas eu juro pra você, o filme não fica só nesse lado da história. Completamente insegura pela maldição, ela busca desesperadamente por um feiticeiro capaz de reverter a maldição, e por coincidência do destino, acaba entrando no castelo de Hall. Dentro daquele castelo, ela começa a descobrir a verdadeira essência do Hall, que apesar dele ser considerado um homem perfeito e atraente por todas as mulheres, o Hall esconde muitas inseguranças internas, seja sobre, por incrível que pareça, a sua própria aparência. E nesse tempo que ela passa no castelo, não apenas ela conhece o verdadeiro Hall, mas ela também conhece a sua verdadeira essência. E eu quero deixar claro que o filme fala muito sobre aparência. O castelo animado, aparentemente pra vocês, pode parecer, depois dessa introdução que eu contei, uma história mais mágica e fantasiosa, porque, por exemplo, tem um demônio de fogo, o Calcifer, que é bem legalzinho, o designer dele é bem da hora, um menino mágico super engraçadinho, um espantalho amaldiçoado e até o próprio Hall, que é um mago, né? Mas apesar de tudo isso, é um filme bem pé no chão. Não só porque ele mostra uma cena de assédio lamentavelmente familiar pra muitas meninas, mas também toda a história tem um plano de fundo construído em uma guerra. Sim, eu não citei, mas a guerra é muito presente durante o filme inteiro. As consequências da guerra realmente são mostradas. O quão devastador é uma guerra, onde pessoas sofrem a consequência por estar no lugar errado e no momento errado, né? O quão horrível é uma guerra. E se tu parar pra pensar, tinha tudo pra ser um conto de fadas de uma princesa. Tipo, um castelo e um príncipe, mas o castelo é imundo, esquisito, e no final ele é destruído. O príncipe é imaturo, inseguro. E se a gente for comparar com as histórias de princesas, por exemplo, eu vou pegar aqui a Bela e a Fera, a Bela com certeza nessa história não se considera bela. A Sophie durante o filme passa por uma jornada de autoaceitação da sua autoestima, mas quando eu falo sobre autoestima, eu não tô querendo dizer apenas a aparência. Eu tô falando também sobre o valor que ela mesma enxerga a si mesma em outras partes. Ela se menospreza demais. Ela não acredita no próprio potencial, ela não é uma menina que chama muita atenção e por isso que ela já se acostumou a ter essa imagem distorcida dela mesma. Enquanto o Hall, em contraponto, é um personagem tão importante quanto, que chama muita atenção e mesmo assim ele ainda se sente inseguro. Que loucura, né? Esse contraste mostra uma parada bem interessante que o filme quer passar, é que a autoestima talvez, só talvez, não dependa 100% em você ser considerado bonito pelas outras pessoas, mas sim na própria visão que você tem de si mesmo. O filme deixa claro que uma peça que é fundamental pra gente entender essa metamorfose que é a autoestima da Sophie é a maldição. Se liga, ela é forçada a enxergar a si mesma como uma idosa, uma representação clara da percepção que ela carrega sobre si mesma, bota fé? Tipo, desde o início ela se via como uma irmã mais velha e sentia uma responsabilidade maior, que ela tinha que cuidar dos negócios da família, que ela não tinha tempo pra se divertir, entendeu? Sobre como nossa própria visão interna pode moldar a maneira como nós percebemos nós mesmos, tá ligado? Eu não tenho certeza se, tipo, essa foi a única intenção da criadora ao colocar essa maldição na protagonista, mas é interessante, né? Principalmente vindo de uma criadora mulher, porque pra quem assistiu Barbie ou pra quem vive o mundo real, né, a estética perfeita e ilusória é muito mais cobrada da mulher. A mulher tem que ter o corpo ideal, a mulher tem que se adaptar às características de um padrão, então faria muito sentido ela representar dessa forma mais direta, tá ligado? E talvez essa autopercepção da Sophie não tá necessariamente ligada às características físicas que normalmente a galerinha valoriza. O filme meio que bota esse contraste assim na mesa entre a Sophie e o Hall, a Sophie sendo uma pessoa que não chama muita atenção e o Hall sendo a pessoa que chama
chamam a atenção de todo mundo. E os dois têm inseguranças, os dois têm baixa autoestima muitas vezes, dependendo do que aconteça, claro. E isso faz a gente, pelo menos, questionar o que verdadeiramente alimenta a nossa autoestima. Como que a gente cria, com que base, bota fé? Olha, tem uma cena do filme que mostra tudo isso que eu falei de uma maneira incrível. Quando o Hall fica completamente descontrolado só porque a Sophie mudou as cores da tinta de cabelo dele, mas ele começa a se achar horrível, a pessoa mais feia do mundo. E como isso é representado na animação é muito criativo, pelo amor de Deus, velho. Ele fica todo gosmento com sombras saindo dele. E a reação da Sophie a tudo isso só mostra o quanto ela tá machucada, o quanto que ela alimentou a autoestima dela de coisas negativas. Ela fica confusa porque o Hall fica tão abalado pela mudança do cabelo, sendo que na visão dela ele é bonito, independente da cor do cabelo, porque ele atinge a expectativa e o padrão que ela criou na cabeça dela de beleza. Bota fé? Isso faz com que ela admita que nunca se sentiu bonita em nenhum momento da vida. E ele não sabe o que é isso. E é doloroso ouvir isso. I give up. I see no point in living if I can't be beautiful. So you think you've got it bad? I've never once been beautiful in my entire life. Aqui é um dos pontos altos do filme, porque transmite uma dor profunda e a vulnerabilidade de uma pessoa que não tem uma autoestima muito boa. Esses personagens lembram como é frágil a nossa imagem de nós mesmos e como a visão distorcida que temos pode criar sentimentos negativos, tá ligado? E como a gente nem sempre tá certo nessa visão que a gente tem sobre si mesmo. Mas eu não posso descartar o grande ponto disso tudo, que vai um pouco mais além da metamorfose que é a nossa autoestima. Eu quero falar sobre a pressão de ser perfeito o tempo todo. Tem duas cenas no filme que eu quero que vocês prestem atenção. Elas são bem rápidas, mas elas dizem bastante. A primeira é logo após o castelo ser destruído, o Hall conserta tudo usando magia e cria um quarto pra Sophie. O quarto é legalzinho e pá, e ele até compra umas roupas novas pra ela. Conforme ela vai percebendo que o Hall se importa com ela e que ela é uma pessoa especial pra ele, ela vai rejuvenescendo. E ela pergunta o porquê dele fazer aquilo. Ele diz que aquele quarto, aquelas roupas, combina com ela, mas ela se menospreza e diz que aquilo ali tá perfeito pra uma faxineira. E aí ela volta a ser velha de novo. A segunda cena é quando o Hall mostra um lugar especial pra ela e ele vai dar todo aquele lugar lindo de presente pra Sophie. E mais uma vez ela não acha que merece, porque ela é uma menina sem talento e feia e a aparência muda mais uma vez. Eu peguei esses dois momentos porque tem algo em comum. Uma pessoa que não tem autoestima boa, normalmente ela dá uma volta no fato e distorce ele pra fazer mais sentido dentro da visão dela. O que eu quero dizer com isso é, quando você faz um elogio ou dá uma coisa que você considera importante pra pessoa, geralmente quem não tem uma autoestima muito boa cria uma narrativa por trás, mesmo que não faça o menor sentido pra justificar o motivo daquilo ter acontecido. Um exemplo que eu posso dar pra tu é tipo, você dá uma mesa digitalizadora de presente pra alguém com baixa autoestima e a pessoa cria uma narrativa na cabeça dela dizendo que, tipo, eu recebi essa mesa de presente porque é um sinal que ele quer que eu melhore mais o meu desenho, porque o meu desenho é feio. Por mais sem sentido que seja, tipo, não faz o menor sentido mesmo. Isso é a justificativa de muita gente. Sempre precisa ter um porquê por trás. E a pergunta que eu gostaria de fazer pra Sophie é quem é a exata referência de beleza ou ideal dela? Claro que essa pergunta é muito pessoal, mas eu tenho quase certeza que as referências de beleza ou ideal da Sophie são muito diferentes de quem ela é. Porque se ela se espelha, por exemplo, nas irmãs ou na própria mãe, convenhamos que elas não têm nada a ver. Aquele ambiente que ela vive é um ambiente com referências que se espelham em outras referências que seguem um padrão. E desde que eu me entendo por gente, né? E por mais óbvio que seja eu falar isso, padrões não se encaixam em todo mundo, tá ligado? Então não faz o menor sentido. Claro, eu não quero passar uma ideia simples que tipo, se a Sophie simplesmente começasse a se espelhar em outras referências mais próximas de quem ela iria melhorar completamente a sua autoestima e viveria feliz pra sempre. Não, definitivamente não. Esse processo provavelmente iria demorar bastante tempo. As coisas não funcionam assim na realidade. O que eu tô tentando dizer é que você concorda que se a Sophie olhasse pras pessoas que são parecidas com ela em termos de aparência, jeito de viver e objetivos, as coisas iriam ser muito mais saudáveis dentro da própria consciência dela? Talvez não 100%, mas eu acho que você conseguiu entender. E a gente não pode negar, né, que assim como a Sophie, que vivia em uma época bem antiga, e já nessa época a pressão de ser perfeito e lindo já assombrava a autoestima dela, hoje em dia é uma coisa que atinge quase toda pessoa que vive no mundo moderno. Você não precisa mentir, você se compara pra caramba. A comparação anda de mão dada
associadas com a baixa autoestima. Então, se por acaso você se identificou com essa história, ou com a Sophie, ou com o Hal, reveja os conceitos de referências. Eu quero deixar essa mensagem positiva aqui no final do vídeo. Procure referências mais perto de quem você é, Botafé, não referências utópicas de fora da realidade. E o mais importante, você não tem que ser lindo ou linda o tempo todo.